mais e siga amando. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Agora prepare-se. Olá, vamos iniciar mais um mergulho nos conteúdos trazidos pela espiritualidade através da série psicológica de Joana de Ângeles, a mentora do médium Divaldo Pereira Franco. Hoje falaremos sobre uma grande necessidade que todos nós, como espíritos imortais, carregamos dentro de nós. O desejo pela plenitude, por completar-se, pela integração psicológica, pelo autoencontro. Plenitude, no dicionário, é definido como o estado do indivíduo que está completo, que se sente cheio, íntegro, um sentimento de totalidade. Que tipo de sentimento seria esse, meu amigo ou minha amiga? Durante a vida na Terra, todos nós carregamos sonhos de viver, metas da nossa existência. Casar, adquirir patrimônio, comprar um carro, subir na vida, realizar-se nas viagens, no estado de beleza, de respeito na sociedade. Todas metas que fazem parte do viver, mas seriam estas verdadeiramente as finalidades do espírito que reencarna? O instinto de satisfação sexual, da alimentação, de conforto, de segurança. Seria este realmente o objetivo do espírito ter se manifestado numa nova encarnação? Ou seriam elementos acessórios do viver? Acessórios, não o essencial, não a meta final. A psicologia profunda vai nos trazer que nós temos um outro instinto, se podermos falar, utilizando esta palavra de forma emprestada, como se fosse um instinto, uma necessidade da alma de plenitude, de realização. Então, meu amigo, isso quer dizer que toda a vida humana traz dentro de si uma propensão por realizar-se, por encontrar-se, a jornada da alma em busca de si mesma. Se nós não damos atenção à busca de um significado existencial, vamos guardando uma grande angústia dentro de nós, atormentados pelo torpor do existir, ora também pelo sentimento de vazio existencial que vai nos constituindo. Porque bebemos muito desta vida, mas muitas vezes é como se nós estivéssemos bebendo da água do mar. E Jesus já compreendia que o ser humano é dotado de inúmeras capacidades profundas que o constituem, e por isso ele já falava do encontro do reino de Deus dentro de nós mesmos, na busca da autorrealização, enfrentando a si mesmo, enfrentando as próprias sombras. O mestre, na sua mediunidade profunda, dizem então os relatos dos espíritos, era capaz de então, no seu olhar transpessoal, penetrar a psique, o aparelho psíquico, o estado psicológico de todos aqueles encarnados e desencarnados ao seu redor, podendo ler a sombra humana, os anseios inconscientes e conscientes, as dores que nos atormentavam, os conflitos e os complexos psicológicos que até hoje nos constituem. Então trazia uma proposta remediadora, psicoterapêutica, para que o ser humano pudesse enfrentar a si mesmo o quanto antes, eliminando o seu verdadeiro adversário,
que é o adversário que reside dentro de nós. A nossa própria sombra, das nossas mesquinharias, daquelas questões que já estamos carregando a inúmeras existências, conforme o Espiritismo vem nos explicar, sem que nós possamos, muitas das vezes, realmente assumir a responsabilidade de lidar com elas. Sem compreender que é neste conflito, neste confronto, neste enfrentamento de si mesmo, que residem os caminhos da nossa verdadeira felicidade. Onde poderemos transitar pela felicidade relativa, aquela que poderemos viver ainda nessa encarnação aqui neste mundo, construindo então a felicidade duradoura, aquela então que faz parte da libertação do espírito, da evolução intelecto-moral, conforme os espíritos trouxeram a Kardec. Então o tema de hoje tem a ver com aquilo que a psicologia profunda de Carl Gustav Jung chamou por individuação. Individuação, então, nas palavras da mentora Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, no livro Triunfo Pessoal. Genericamente, individuação é o processo que tem por objetivo individuar, isto é, apresentar e definir qualquer expressão individual. Então, na base do termo individuação, é quando um indivíduo, um sujeito, ele passa por uma diferenciação em relação ao coletivo. Mesmo que os valores do coletivo lhe constituam, por exemplo, eu estou usando um corte de cabelo comum, uma roupa natural da nossa civilização ocidental, mas mesmo que estejamos permeados por valores do coletivo, vamos encontrando a nossa própria forma de viver a experiência humana, as experiências psicológicas das nossas etapas da vida, do nosso jeito, encontrando, discernindo, descobrindo as nossas reais dificuldades e propensões felizes para que possamos as realizá-las e integrá-las da melhor forma. Sob o ângulo psicológico, diz ela, o princípio da individuação enseja o desenvolvimento de uma pessoa para conquistar a sua realidade própria, com as suas características e autônoma sob os vários aspectos considerados. Então, individuação seria, nas palavras de Jung, a integração dos aspectos desconcertantes, opositores da nossa personalidade, do nosso psique. Integrando elementos contrários, contraditórios, que gradualmente vão se tornando complementares. Então, o ser pacífico que vive dentro de mim vai encontrar o ser violento. Essas duas propensões difíceis, para que possam, as duas integrando-se, realmente encontrar um equilíbrio. Aí o meu lado pacífico já não vai ser complacente, vai ser uma paz verdadeira. E o meu lado violento vai deixar de ser violento, vai se tornar coragem, vai ser força de viver e de existir. Porque nós podemos dizer que o espírito na Terra está sempre lidando no mundo de provas e expiações com a tortura, com o desafio de lidar com os opostos. Viver entre opostos faz parte da vivência, da experiência no mundo, então, como eu estava dizendo, no nível espiritual em que habitamos. O que isso quer dizer? Lidando entre indivíduo e sociedade, bom e mal, frio e quente, claridade, obscuridade, caos, organização, fluidez e rigidez, estabelecido e aquilo que há por vir, masculino e feminino, indivíduo e sociedade, como eu estava falando antes, né? A nossa particularidade, as nossas necessidades pessoais e as necessidades da nossa família. Será que eu devo respeitar aquilo que a família quer, mas aí eu não realizo o que me é mais original? Mas se eu também ficar somente naquilo que me convém, me tornarei um egoísta. Então, qual que é o caminho de viver? Não há receita de bolo. Aí a individuação, que não é individualismo, individuação, encontrar um caminho próprio, ético, adequado, criativo de como viver. Então, Jung vai nos trazer que é a integração da personalidade e integração da verdadeira capacidade de se relacionar. O que isso quer dizer? Que aí eu vou começar a conviver com a sociedade de uma forma mais legítima. Eu falho
naquela minha forma de corresponder à sociedade como mais uma peça, eu já não correspondo mais do jeito que a sociedade quer, para depois de me adaptar internamente, me readaptar externamente, ou seja, eu vou propor um outro caminho para a sociedade. Todos os indivíduos que se individuaram puderam propor algo mais original à sociedade. Nós vamos encontrar isso na literatura, na filosofia, na religião. O que foi a proposta de São Francisco de Assis? Transitando então entre a loucura da Idade Média, que falava de Deus, mas louvava o ouro, e encontrou uma outra forma do ser humano encontrar o ouro pessoal, respeitando, sem então confrontar violentamente os dogmas da época, os confrontando na sua essência, trazendo então a bondade e a pureza do Cristo através da simplicidade, equacionando conflitos psicológicos que eram naturais naquele período e que ainda o são dentro de nós. Então Jung vai nos trazer que o indivíduo, no seu processo de autoencontro, precisa trazer uma resposta pessoal aos questionamentos do espírito da época, que é chamado em alemão de Zeitgeist. O Zeitgeist, o espírito da época, então, é, digamos que o caldo cultural, o paradigma vigente, a forma como a sociedade de um tempo, de uma época, de um local, uma cultura, como por exemplo a cultura ocidental, lê o mundo e o universo, trazendo propostas interessantes até certo ponto, aquilo que já conquistou até então, mas com conflitos psicológicos que marcam uma geração. E nós devemos ter então uma resposta pessoal, conforme ele precisou buscar uma resposta para a chamada morte de Deus, que nada mais era do que uma palavra do filósofo negativista Friedrich Nietzsche, traduzindo o mal-estar psicológico do final do século XIX e início do século XX, que dizia a respeito, então, à crise das grandes crenças. O ser humano, então, dotado de alta tecnologia, de alta civilização, se encontrava perdido num vazio existencial, porque o progresso da filosofia e da ciência encontrou uma descontinuidade com as verdades religiosas que estavam por demais dogmáticas e cindidas, então, de uma resposta sadia aos questionamentos que o ser humano trazia no seu estado psicológico profundo. Então Jung propõe o retorno do Cristo como um valor psicológico verdadeiro, e não por acaso Joana de Ângeles se ocupa dele. E ela vai nos trazer então que o eminente doutor Carl Gustav Jung considera, no entanto, a individuação como todo um processo intrapsíquico, duradouro e autônomo, através do qual a psique consciente assimila os conteúdos que permaneciam inconscientes na imensa área do inconsciente pessoal e coletivo. É o momento da conquista da consciência, do discernimento claro, da conscientização do si mesmo. Si mesmo com S maiúsculo, quer dizer o self, o nosso espírito na sua totalidade, como define Joana de Ângeles, traduzindo o conceito trazido por Jung. Esse processo pode dar-se naturalmente ou através de cuidadosa psicoterapia. Naturalmente porque é uma propensão da individuação. A individuação nada mais é do que o trabalho do self sobre o ego. Nada mais é do que o nosso eu profundo clamando, então, das entranhas do nosso ser espiritual por realização. Porque nem sempre os objetivos do ego, do nosso eu transitório aqui na Terra, dessa nossa individualidade momentânea, correspondem aos objetivos e reais necessidades de nossa alma aqui reencarnada, como um todo, da natureza do nosso espírito, que pode muito mais do que imaginamos e que, dotado de muitas encarnações, reencarna aqui neste globo para continuar a sua trajetória. Não por acaso ela nos traz que a busca da individuação constitui o grande desafio existencial, especialmente para aqueles que conduzem as pesadas cargas procedentes das reencarnações passadas, que desencadeiam conflitos e tormentos que necessitam de conveniente psicoterapia a fim de serem superados, já que esses fatores ultrapassam os conhecidos conteúdos responsáveis pelos transtornos neuróticos e psicóticos. No espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio, que deve ser revertido durante o processo libertador pela individuação. Vejamos que individuação
essa nossa integração psicológica, é na verdade a integração de fatores que já nos são necessários trabalhar desde muitas encarnações. Porque a jornada do espírito, ela vem de milênios e seguirá por toda a eternidade. E todas aquelas questões que nos constituíram pedra de tropeço em experiências passadas aqui na Terra, retornam na necessidade do nosso ser de plenificar-se. E como estávamos falando antes, quantas pessoas desejam a plenitude como caminho existencial? Quantas vezes desejamos carros, desejamos pessoas, desejamos cargos e oportunidades de destaque? E a autorrealização, o confronto conosco mesmo, a sabedoria do espírito, aprender a viver, desempenhando então o processo de maturação moral e espiritual. Então Joana já nos diz que isso vem de vidas passadas. Como ela nos diz então no livro Vida, Desafios e Soluções, e hoje é um dia de muitas leituras, de muitos trechos aqui selecionados da nobre mentora, as multifárias experiências da reencarnação deixam no ser profundo infinitas características que poderíamos denominar como sendo os arquétipos junguianos, que, segundo ela, são formados também por experiências de vidas passadas, individuais e da coletividade. Heranças ancestrais que se transformam em material volumoso no inconsciente, ditando os processos de evolução das ocorrências no ser e que o propelem para as diferentes atitudes comportamentais do cotidiano. Todos os indivíduos são o somatório de suas existências transatas, em que as diversas personalidades constroem a sua realidade pensante, com toda a carga de conflitos e lutas vivenciados que os assinalaram profundamente. O grande trabalho de crescimento do ser reside na busca de si mesmo, embora parecido com outros, qual ocorre com o material físico que a todos constitui. Cada pessoa é diferente da outra. Psicologicamente existem no inconsciente todos os símbolos das diferentes culturas que se mesclam, formando a realidade individual. Todavia é indispensável buscar a individuação, isto é, a sua legitimidade, construindo-se idealmente e assumindo-se com os valores que lhe são peculiares, intransferíveis. Ou seja, a reencarnação nada mais é do que um apanhado de elementos psicológicos que, em sua essência, dizem respeito às nossas atitudes de vidas passadas, nos colocando em situações de conflito para que nós possamos resolver estes quebra-cabeças intelectuais e morais em justiça de uma realização potente do nosso espírito imortal. É a vida na Terra a serviço da realização da vida imortal, da vida espiritual, que é a vida verdadeira. Então nós podemos dizer que a vida na Terra ela é recheada de temáticas que dizem respeito a cada um de nós. A minha temática ou a sua pode falar do abandono ou do sucesso, do perigo da vaidade e da riqueza, do desafio da beleza física ou da beleza intelectual, que pode ser muito perigosa à alma imatura que ainda não aprender a regrar-se a si mesmo e a saber até onde vai o seu limite e a sua capacidade. Pode dizer respeito, então, com as injustiças sociais, do racismo, dos preconceitos, da homofobia, das questões que dizem respeito ao equilíbrio de almas humanas que passam pela experiência do masculino e feminino, porque todos nós passamos por essas ambas polaridades em muitas encarnações e tanto erramos quanto acertamos em corpos masculinos e femininos. Diz respeito a aceitar e ser aceito, diz respeito também às perseguições, à libertação, ao enfrentamento com coragem diante dos desafios da ciência, da filosofia, da religião, da civilização. Materno e paterno são outros assuntos que também constituem as nossas encarnações. Vamos fazer um apanhado. Quais são as temáticas da nossa vida? Temáticas felizes e temáticas tristes, porque na verdade nada mais são do que a dor, desafio.
a dor capacitação do ser. O sofrimento, que ainda na vida na Terra, nada mais é do que a vida a serviço da própria vida, como define Joana de Ângeles no livro Plenitude. E como ela traz no livro Em Busca da Verdade, que na minha opinião é um dos melhores livros de Joana de Ângeles, mas que requerem ao leitor uma certa dose de conhecimento prévio dos conceitos usados pela mentora, é necessário passar por todas as experiências, experimentar dificuldades e acertos, sofrer perseguições e ser eleito, porque tudo isso faz parte da constituição arquetípica da evolução, e ninguém pode vivenciar um estágio sem passar pelo outro. Essas necessárias capacitações desenvolvem os sentimentos, aprimoram a visão em torno da vida, amadurecem o ser psicologicamente, trabalhando o seu self, o ser imortal, a fim de que os seus valores profundos abram-se em benefício da individuação. Tanto, meus amigos, que isso é uma temática universal que está presente na mitologia, está presente nos contos de fada, nas lendas de todas as épocas. Não encontramos, então, no mito de Perseu e da Medusa o confronto com a própria sombra? E como nós vemos na pintura do mestre renascentista Caravaggio, da figura da Górgona, refletida no escudo de prata que foi dado pela deusa Atena, como uma representação das capacidades arquetípicas da reflexão, do raciocínio, da razão, que foi dado então ao herói, a Perseu, que nada mais é então que a jornada do herói como um símbolo do processo de individuação, processo esse que dura a vida inteira, esse processo de autodescobrir-se, representando que, para o processo de individuação, há uma etapa que é o confronto com a sombra psicológica. O confronto com aspectos, então, não aceitos de nós mesmos, que não só dizem respeito às vilanias e aos desequilíbrios de nossas vidas passadas, personalidades ocultas, subpersonalidades, agora ocultas dentro de nós mesmos como complexos, mas que foram personalidades que nós fomos em vidas passadas. A sombra também é aspectos desconhecidos de nós mesmos, alguns maus e outros não necessariamente maus, mas que estão mal desenvolvidos, até aspectos positivos, mas que não são reconhecidos como tal. Nos traz a psicologia profunda que somos incapazes de enfrentar, de facear a sombra de uma forma bruta, de uma forma, digamos assim, despreparada, porque há o risco de identificar-se com a sombra, ou seja, de sermos seduzidos por ela ou de nós petrificarmos, ficarmos assustados demais e nos sentirmos diminuídos diante dessa sombra. Acharmos que nós não somos então merecedores da vida e do melhoramento só porque temos aspectos negativos dentro de nós. Quem não os tem, melhor falando, né, meus amigos? Então por isso que na mitologia Perseu só é capaz de olhar nos olhos da Medusa, que é aquela que petrifica com o olhar então dos seus cabelos de serpente, através do espelho, né, que nada mais é do que o escudo de prata. Ou seja, através do olhar reflexivo, através do olhar do self. Alguns desafios da vida, meus amigos, só somos capazes de enfrentar se nós lembrarmos que somos espíritos imortais, passando por uma experiência humana, com o direito de sermos ainda limitados, com o direito de termos capacidades e questões que ainda não soubemos enfrentar e desenvolver da forma adequada. Então, inspirados pelo que há de melhor dentro de nós e pela vontade de aprender, aí nós somos capazes de transformar as nossas mazelas numa reflexão. E nós vamos ver que na mitologia moderna, por exemplo, do cinema, como de Star Wars, o Guerra nas Estrelas, temos aí também o confronto com a sombra. Para isso vamos usar um trecho do nosso curso aqui da TV Amergues, de Introdução à Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, conforme foi transmitido aqui no canal no ano de 2019 e que está disponível. Vamos ver alguns trechos, então, deste programa. Aquilo que eu já comentei em outros momentos, né? Aquela passagem do Luke Skywalker, quando ele vai dentro da caverna, o mestre Yoda, que representa ali um pouco a figura do self, do velho sábio, indica que ele adentre naquela caverna. Quando ele sente uma energia tão negativa, ele pergunta assim, mas
A força é negativa ali, o que tem lá dentro? E o mestre Yoda fala o seguinte: apenas o que tu levares contigo. Daí ele coloca as armas à cintura e o mestre Yoda disse: lá as tuas armas tu não vai precisar. Mas sabe como é que é, né? Cachorro picar de cobra tem medo até de linguiça. Então ele coloca ali a arma na cintura, né? O lightsaber, né? A espada de luz lá, vai junto, né? E ele vai adentrando naquela caverna e lá ele se depara, como nós vimos, com a figura então do Darth Vader, que era o inimigo dele, aquele ser que até então na história, até onde ele sabia, havia matado o pai dele. Então era a figura do paterno negativo, representava ali a sombra. E ele queria matar com raiva. E nós vemos que ele saca a espada antes do Darth Vader. E o Darth Vader saca depois, como uma resposta ao ato dele. E eles lutam, ele decepa a cabeça do inimigo, do Darth Vader, e quando cai no chão, o capacete estoura, e quando estoura, ele vê o rosto dele. Porque era não uma vivência literal, não era o próprio Darth Vader que ele enfrentava, mas era uma imagem psicológica, tal como uma visão espiritual, do confronto com a sombra. Porque nós já sabemos que o George Lucas, que criou Guerra nas Estrelas, ele se utilizou de Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces. Este livro de Campbell, que influenciou muito o cinema, né? E que é baseado em Jung, no processo de individuação. A jornada do herói fala do processo de individuação, em que o herói vai ter que se confrontar com a sombra e ele vê que ele está sendo tão agressivo que aquele que ele está combatendo é ele mesmo. E lá depois, no filme O Retorno do Jedi, tem aquele momento em que ele está lutando com o Darth Vader de verdade, e quando ele derruba o Darth Vader no chão, e ele corta a mão do Darth Vader, ele percebe que a mão do Darth Vader era mecânica, então, porque fica aqueles fiozinhos para fora, assim, né? E daí, na hora que ele olha a mão dele, ele olha para a própria mão, porque ele também tinha tido a mão cortada pelo próprio inimigo, né? No episódio anterior. E ele vê que ele também tem a mão mecânica, e ele se identifica. Ele vê assim, ele sou eu, né? E aí que a vitória dele, porque o imperador desejava que ele cedesse à raiva para capturá-lo, foi quando ele jogou o sabre de luz fora. Então ele abandonou aquele ato agressivo. O confronto com a sombra a gente também encontra na passagem de Jesus pelo deserto. Naqueles jejuns que ele fazia, nos seus 40 dias no deserto, aonde nos diz o texto bíblico que ele é testado pelo diabo, ou seja, as falanges de espíritos inferiores, em termos espirituais, e psicologicamente pela inflação. Porque tu imagina a capacidade do Espírito Jesus, a evolução espiritual que ele já tinha superado a própria sombra, apesar de já ter superado a sombra pessoal em muitas encarnações, se ele não passasse por aquilo, ele não seria capaz de ser guia e modelo da humanidade. Já viu um guia e modelo que só faz coisa que ninguém faz? Então tudo que ele faz nós somos capazes de fazer, só que no nosso nível. Então aquele processo psicológico dele suportar, porque a figura então do diabo chega ali, né, de Lúcifer, chega ali no texto bíblico, simbólico, mitológico, que fala então dessa cantada que ele recebe ali. Olha, tu pode ter todos os exércitos, tu pode ter as riquezas, basta tu querer. Então é o processo de abrir mão, porque no processo de individuação nós temos o confronto com a sombra, com aquilo que nós estamos sendo agressivos. Os mitos trazem todo esse potencial de leitura psicológica da alma humana porque são formados justamente na libertação do espírito que traz dentro de si registros da erraticidade. Joana de Angelis fala no livro Vida, Desafios e Soluções da origem espiritual dos mitos, que dizem respeito, então, a experiências de mediunidade, contato com entidades espirituais que, ao longo dos séculos e dos milênios, foram revestidos pelas ideias dos deuses. Então, quer dizer que a deusa Atena, o deus Apolo, sabe-se lá se não foram entidades espirituais percebidas, então, pela mediunidade.
também é um registro inconsciente de experiências humanas da coletividade, como as transmigrações planetárias, e nós vamos ver que todas as civilizações, até mesmo os indígenas da nossa Amazônia, carregam dentro de si uma espécie de mito de expulsão do paraíso, que muitas das vezes são simbolismos dessas transmigrações de orbes mais felizes, então, como se fosse uma condenação divina a ser expulso de um lugar onde nós não soubemos respeitar, não é? É também aquilo que a psicologia já domina, já nos explica, insights psicológicos gravados ao longo das gerações, como também, meus amigos, são, melhor dizendo, intuições que a espiritualidade vem nos trazer ao conto de lendas, ao conto então de historietas, para que nós possamos rumar melhor para destinos psicológicos sadios. Histórias com valor psicoterapêutico, como o próprio antropólogo Lévi-Strauss já percebeu que a palavra então do pajé, do xamã, era uma forma de psicanálise, de psicoterapia, então, nos povos indígenas, nos povos aborígenes, inúmeras civilizações, então, do Paleolítico, do Neolítico, que se encontram também presentes na humanidade atual entre os silvícolas. Meus amigos, podemos entender que a busca de si, o estado de plenitude, é algo natural e propenso em nossas vidas. Não é uma garantia, porque na busca de si mesmo nem sempre o ser humano sabe escutar essa dor, essa depressão, essa ansiedade, esse pânico que vem dentro de si, como um espírito encarcerado na matéria que no fundo quer realizar-se. Nós queremos tratar somente com remédios, que claro que são bem-vindos para o tratamento adequado. Mas o verdadeiro remédio é aquele que nós buscamos numa leitura da vida de realizar-se psicologicamente e espiritualmente, conhecendo quem de fato nós somos, para então poder rumar para a autorrealização. Planificar-se diz respeito em compreender que o estado das coisas não é o estado da alma. O estado das coisas muitas vezes pode ser dificultoso, de doença, de desafio social, moral, econômico, psicológico. Mas o estado da alma é a leitura que o espírito faz daquilo que lhe toca, daquilo que lhe passa. Algumas pessoas me dizem: como vou ser feliz neste país, com o Brasil, com todas as corrupções, mazelas que passa na sociedade brasileira? Eu costumo brincar: olha, meu amigo, se tu esperas que a tua felicidade só venha então quando o Brasil estiver planificado, quando o Brasil em si estiver em paz econômica e politicamente, sinto te dizer, mas já faz uns 500 anos que as coisas estão um pouco difíceis. E sabe-se lá quanto tempo a mais as coisas não levarão para encontrar um equilíbrio da sociedade. Porque, no fundo, nós só encontraremos o aspecto exterior se o nosso interior estiver sendo buscado com maior veemência. Porque a nossa atitude externa nada mais é do que um reflexo daquilo que trazemos por dentro. As leis, as propostas políticas e sociais sempre serão válidas, mas são apenas alguns aspectos, leis, atitudes exteriores para nos auxiliar a domar aspectos que, na verdade, dizem respeito a uma busca interior. Dia chegará, como ocorre nos mundos felizes, segundo os espíritos, em que já não serão necessárias tantas leis externas, porque a verdadeira moralidade, não moralismo, moralidade, regra do viver, senso de empatia e de autoconhecimento já terá se estabelecido com uma conquista interior. Meus amigos, deixo-vos então a sugestão para buscarmos os vídeos sobre individuação no curso então de Introdução à Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, vamos deixar o link aqui na descrição, como também no curso de Fundamentação Teórica para Coordenadores em Joana de Ângeles, que ocorre no canal da AME Brasil, da Associação Médico Espírita do Brasil. Vamos deixar o link aqui embaixo também de todas as aulas deste módulo, em que estivemos ali com vários colegas, então, falando sobre o tema da individuação, dessa nossa busca interior. Deixe aqui nos seus comentários, meus amigos, o que vocês
compreendem dessa busca interior. Onde nós podemos ler isso na cultura, na literatura, no cinema, na espiritualidade? Pois vamos compreender que o Espiritismo, na feição de uma proposta do Cristo, então, para a humanidade, traz em si um conhecimento profundo capaz de libertar o indivíduo. E Joana de Ângeles, em sua série psicológica, vem nos brindar, então, com percepções claras, lúcidas, de um espírito atestado ao longo de muitas encarnações nessa busca da autorrealização. Entendendo, então, que muitas vezes, através da dor e dos desafios da existência, estamos encontrando as nossas questões de desafio, pela qual vamos nos realizando rumo à plenitude, ao equilíbrio espiritual. Esta vida, meu amigo e minha amiga, ela é essencial para o nosso existir. Se as lágrimas nos visitam, é porque muitas lágrimas nós vertemos no passado de forma indevida. E podemos e devemos transformar a lágrima desespero na lágrima dourada daquele ou daquela que encontra um verdadeiro tesouro de existir, retificando a sua experiência na Terra. Porque quem não se desafia, quem não questiona a si mesmo, quem não se perde para se encontrar, está iludido. Porque é impossível que o espírito na Terra, fechado, encarcerado no corpo material, é impossível que esse espírito sempre saiba como viver, sempre saiba como existir. Nós nos perdemos, passamos por tropeços, porque o mais interessante nisso é a correção da rota, em vias do bem, da imagem divina que está gravada dentro de nós. A lei de Deus gravada dentro do nosso ser, presente em toda a alma encarnada aqui na Terra. Seja uma alma vil ou uma alma feliz, estamos aí diante de milênios, então, de existência passada e de uma infinidade da existência futura. Com votos de paz, meus amigos, para que estudemos Joana de Ângeles, estudemos Kardec, para que possamos realmente migrar para a psicologia de nossa alma. Se inscreva no canal, acione o sininho e vamos então usar esse espaço da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul para este mergulho, para este entendimento maravilhoso e glorificador. Até a semana que vem.